O vento quente do final de tarde soprava pela estrada de terra batida, levantando pequenas nuvens de poeira amarelada. Débora estava de pé na pequena varanda de sua casa de adobe, com uma vassoura de palha nas mãos. Ela olhava para o horizonte sem realmente enxergar a paisagem árida que se estendia à sua frente. Seus pensamentos estavam muito longe dali, perdidos em um tempo que ela lutava diariamente para esquecer. Aos 25 anos de idade, ela carregava um olhar que parecia abrigar o cansaço de uma vida inteira. A casa onde morava era o retrato do esquecimento, com paredes de barro e um telhado que já havia visto dias muito melhores. A pintura branca e descascada da fachada contava a história das chuvas fortes e dos verões implacáveis daquela região isolada. Ali, o silêncio só era quebrado pelo canto dos pássaros ou pelo som distante do vento nas árvores ralas. Não havia vizinhos próximos e a estrada de terra raramente trazia algum viajante ou visitante inesperado. Era o esconderijo perfeito para quem não queria ser encontrado pelo próprio passado. Débora passou as costas da mão pela testa suada, deixando um pequeno rastro de poeira na pele clara e castigada pelo sol. Ela usava um vestido simples de algodão desbotado, muito diferente das roupas que costumava vestir há 5 anos. Suas mãos, antes macias e bem cuidadas, agora ostentavam os calos grossos do trabalho diário na terra. Ela cultivava uma pequena horta nos fundos da casa para o próprio sustento e para trocar por mantimentos na vila mais próxima. Era uma vida dura e solitária, mas era a vida que ela havia escolhido como penitência. Ela abaixou a cabeça e voltou a varrer o chão de cimento queimado da varanda, num ritmo lento e metódico. O som da palha raspando no chão ajudava a acalmar a ansiedade que sempre apertava o seu peito no cair da tarde. Esse era o horário em que a saudade costumava bater na porta com mais força e sem pedir qualquer licença. Era o horário em que ela e Theo costumavam se encontrar depois do trabalho, na época em que o mundo parecia feito de esperança. A lembrança do sorriso dele ainda tinha o poder de causar um nó doloroso em sua garganta. Theo era o nome que ela nunca pronunciava em voz alta, mas que ecoava em sua mente desde o amanhecer até a madrugada. Quando eles se conheceram, ele tinha 31 anos e ela apenas 20. Hoje, ele deveria estar com 36 anos, provavelmente ainda mais bonito e respeitado em seu círculo social. Ele era um homem de posses, um empresário brilhante que havia herdado e multiplicado a fortuna da família. A vida dele era feita de reuniões importantes, viagens internacionais e luxos que Débora mal conseguia imaginar. Na época em que os dois se cruzaram, Débora era apenas uma funcionária humilde em um café charmoso perto do escritório dele. Ela lembrava perfeitamente do dia em que ele entrou no estabelecimento apressado, pedindo um café forte e sem açúcar. Os olhos escuros e intensos dele encontraram os dela por trás do balcão e algo mágico e inexplicável aconteceu ali mesmo. Ele começou a frequentar o café todos os dias, apenas para ter a chance de conversar alguns minutos com ela. Aos poucos, aquelas conversas curtas se transformaram em longas caminhadas e em um amor profundo que consumiu os dois corações. O contraste entre eles era gigantesco, como se pertencessem a planetas completamente diferentes que haviam entrado em rota de colisão. Ele a levava para jantar em lugares que exigiam reservas com meses de antecedência e onde os talheres pareciam pesar uma tonelada. Ela tentava se adaptar, aprendia as regras de etiqueta e se esforçava para não parecer deslocada naquele universo de riqueza e sofisticação. Theo sempre segurava a mão dela por baixo da mesa, transmitindo uma segurança que fazia os medos dela desaparecerem. Ele dizia que o amor deles era a única coisa que importava e ela, na sua ingenuidade de menina apaixonada, acreditou. Mas o mundo real não é feito apenas de boas intenções e romances de cinema. O mundo real possui barreiras cruéis de classe social e preconceitos que se escondem por trás de sorrisos educados. A mãe de Theo,
Uma mulher de postura impecável e olhar calculista nunca aprovou a presença de Débora na vida do filho. Ela observava a jovem de longe, estudando cada gesto simples e cada palavra que denunciava a sua origem humilde. Até que um dia, aproveitando uma viagem de negócios de Theo, a matriarca decidiu agir e acabar com aquele romance de uma vez por todas. Débora terminou de varrer a varanda e encostou a vassoura na parede de barro, sentindo um gosto amargo na boca ao lembrar daquele dia. Ela entrou na cozinha modesta, caminhou até o fogão a lenha e colocou alguns gravetos secos nas brasas que ainda resistiam. O fogo crepitou baixo, iluminando o ambiente escuro com reflexos avermelhados e trazendo um leve calor para o cômodo. Ela pegou a chaleira de alumínio amassada e despejou água quente no coador de pano, já manchado pelo tempo. O cheiro forte do café invadiu a cozinha, mas não foi suficiente para afastar as sombras do passado que inundavam a sua mente. A conversa com a mãe de Theo havia acontecido em um salão de chá luxuoso, um lugar onde Débora se sentia sufocada pela opulência. A senhora estava vestida com roupas de seda impecáveis e usava um colar de pérolas que devia valer mais do que a vida inteira da jovem. Ela não levantou a voz em nenhum momento, não fez escândalos e sequer usou palavras de baixo calão. A crueldade dela estava na frieza calculada de cada argumento, na polidez cortante de quem sabe exatamente onde ferir para causar mais dano. As palavras daquela mulher foram marteladas na alma de Débora e ainda doíam como se tivessem sido ditas ontem. A senhora disse que Débora era uma menina encantadora, mas que o amor não pagava as dívidas da alta sociedade nem sustentava um legado familiar. Ela explicou que Theo precisava de uma esposa que fosse uma parceira de negócios, alguém que pudesse receber investidores estrangeiros com fluência em outros idiomas. Uma mulher que conhecesse os bastidores do poder e que não o fizesse passar constrangimentos em jantares de gala. A mãe dele olhou no fundo dos olhos de Débora e disse que ela seria a âncora que arrastaria o filho brilhante para o fundo do oceano. Afirmou que, com o tempo, a paixão acabaria e Theo passaria a sentir vergonha e ressentimento da mulher simples que havia escolhido. A dor de ouvir aquelas verdades fabricadas quebrou o espírito de Débora em milhares de pedaços irreparáveis. Ela olhou para as próprias mãos na época, sem anéis de diamante e sem a suavidade exigida por aquele mundo de aparências. A insegurança falou mais alto do que o amor e ela acreditou que estava fazendo um favor a Theo ao sair do caminho dele. A mãe do rapaz até ofereceu uma quantia alta em dinheiro para que ela desaparecesse, um cheque em branco que ofendeu a jovem profundamente. Débora recusou o dinheiro com lágrimas nos olhos e saiu daquele salão de chá com o coração despedaçado e o orgulho ferido. Terminar o relacionamento foi a atitude mais difícil que ela já precisou tomar em toda a sua breve existência. Ela não podia contar a verdade a Theo, pois sabia que ele enfrentaria a própria família e cortaria os laços com a mãe por causa dela. Ele era nobre o suficiente para jogar o próprio império fora e ela não podia permitir que ele destruísse a própria vida. A única saída era fazer com que ele a odiasse, fazer com que ele acreditasse que ela não sentia mais nada. Foi assim que Débora olhou nos olhos do amor da sua vida e mentiu da forma mais cruel e dolorosa possível. Ela disse que estava cansada daquela vida, que a pressão era grande demais e que havia conhecido outra pessoa. As palavras saíram trêmulas, mas a expressão fria que ela ensaiou conseguiu convencer o coração confuso de Theo. O choro desesperado dele naquela noite ainda assombrava os pesadelos de Débora nas noites mais solitárias na casa de adobe. Ele implorou, ajoelhou, prometeu que eles fugiriam juntos para longe de tudo e de todos. Mas Débora foi irredutível, deu as costas para o homem que amava e foi embora sem olhar para trás, enquanto a própria alma morria um pouco a cada passo. A dor de deixar alguém ir embora pelo bem dessa própria pessoa é um dos fardos mais pesados que podemos carregar nesta vida.
É um amor que sangra no escuro, sem que ninguém veja ou aplauda o tamanho do nosso sacrifício silencioso. Se você já passou por algo parecido, se já teve que escolher a razão em vez do coração, por causa da família de alguém, deixe o seu comentário abaixo. Escreva de qual cidade ou estado você está nos ouvindo e acompanhando essa história hoje. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Aproveite para deixar o seu curtir, pois isso nos ajuda muito a levar essas palavras de conforto para mais corações que precisam de acolhimento. Débora serviu o café quente em uma caneca lascada de cerâmica e encostou as costas na parede da cozinha. O calor da bebida nas suas mãos não conseguia aquecer o frio crônico que morava em seu peito há meia década. Depois daquela terrível noite de despedida, ela havia arrumado suas poucas coisas em uma mala velha e pegado o primeiro ônibus para o interior do estado. Ela lembrou da viagem longa durante a madrugada, vendo as gotas de chuva escorrendo pelo vidro da janela do ônibus enquanto chorava sem parar. O destino era aquela velha casa de adobe que pertencia a uma tia já falecida e que estava abandonada há anos. Chegar ali foi como entrar em um túmulo para enterrar a sua própria juventude e os seus sonhos mais bonitos. Os primeiros meses foram de uma angústia insuportável, limpando a poeira espessa dos móveis velhos e lutando contra a vontade de voltar correndo para a cidade grande. Ela abraçava o travesseiro com força durante a noite, tentando buscar na memória o cheiro do perfume importado que Theo usava. A solidão daquela beira de estrada era esmagadora, mas ao mesmo tempo era o escudo que a protegia do julgamento do mundo. Ali ela não precisava fingir ser alguém que não era. Não precisava se preocupar com as roupas ou com a pronúncia correta das palavras. Os anos foram passando com uma lentidão torturante, transformando a dor aguda em uma saudade mansa e constante. Ela aprendeu a plantar, a capinar o mato teimoso e a consertar as telhas quebradas para evitar as goteiras nas noites de chuva forte. O trabalho físico exaustivo era a melhor terapia que ela poderia ter encontrado para manter a mente ocupada e não enlouquecer de culpa. Ela evitava ir à cidade grande a todo custo, com pavor de encontrar jornais ou revistas que mostrassem o rosto de Theo na capa. Ela preferia imaginá-lo feliz, casado com uma mulher digna do seu status e com filhos lindos correndo pelos corredores de uma mansão iluminada. A ideia de que ele havia seguido em frente era o que a mantinha sã e justificava todo o sofrimento que ela havia escolhido suportar. Débora suspirou fundo e tomou um gole amargo do café, voltando a olhar pela janela da cozinha para o trecho poeirento da estrada. O sol estava se escondendo por trás dos morros distantes e pintando o céu com tons de um laranja muito intenso e bordas arroxeadas. Era o momento mais bonito e mais triste do dia naquele lugar perdido no meio do nada. Ela se preparava mentalmente para acender a lamparina a óleo, já que a energia elétrica ali costumava falhar com frequência. O silêncio do entardecer era tão profundo que ela podia ouvir a própria respiração pausada e o bater compassado do seu coração. Foi então que um som incomum cortou a monotonia costumeira daquela paisagem rural e pacata. Não era o chocalho de uma vaca se perdendo do pasto, nem o motor barulhento do trator do único vizinho que morava a vários quilômetros dali. Era o ronco suave, constante e poderoso de um motor muito diferente de qualquer coisa que costumava passar por aquela estrada esburacada. Um som que parecia vibrar diretamente no chão e subir pelas solas dos pés de Débora. Ela franziu a testa e apertou os olhos, tentando enxergar através do vidro embaçado da pequena janela de madeira. A poeira na estrada começou a subir mais alto, formando uma nuvem densa e alaranjada contra a luz do poente. O som foi ficando mais alto, indicando que o veículo misterioso estava se aproximando devagar, lutando para desviar dos buracos fundos e das valetas secas. A curiosidade fez com que Débora deixasse a caneca de café em cima da mesa e caminhasse em passos lentos até a porta da frente. A brisa quente bateu no rosto dela assim que ela pisou novamente na varanda que acabara de varrer.
Aos poucos, a silhueta escura começou a rasgar a nuvem de poeira e tomar forma na estrada de terra batida. Era um carro luxuoso, imponente, com um brilho escuro que refletia a luz do sol poente e contrastava violentamente com a pobreza do lugar. O veículo se movia como uma pantera cautelosa, enorme e totalmente fora de contexto naquele ambiente rústico e esquecido. Débora sentiu um calafrio subir pela sua espinha, um aviso invisível do destino de que a sua vida pacata estava prestes a ser abalada. Ela limpou as mãos suadas no tecido áspero do seu vestido de algodão, sentindo um gosto seco invadir a boca. O carro escuro foi diminuindo a velocidade até encostar lentamente na beira da cerca de arame farpado que delimitava o terreno da casa de adobe. O motor foi desligado com um clique abafado, e o silêncio retornou ao lugar, mas agora parecia mais pesado e elétrico do que antes. A poeira suspensa no ar demorou longos e intermináveis segundos para baixar completamente sobre a vegetação rasteira. Débora ficou paralisada no batente da porta, com os pés colados no chão de cimento e o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. Ela não conseguia dar um passo à frente nem recuar para dentro da segurança escura da sua casa. A porta do motorista se abriu devagar, emitindo um leve som metálico que soou como um tiro naquele silêncio tenso. Um sapato masculino de couro polido tocou o chão de terra seca, levantando um pequeno e fútil redemoinho de pó. Em seguida, um homem alto desceu do veículo, ajustando a postura ao se colocar de pé em frente à pequena porteira de madeira. Ele usava calças escuras com um corte impecável e uma camisa clara com os primeiros botões abertos e as mangas cuidadosamente dobradas até os cotovelos. Ele não olhou imediatamente para a casa, mas sim para as próprias mãos que seguravam firmemente a porta do carro. O tempo pareceu congelar para Débora naquele exato instante, como se o universo tivesse prendido a respiração junto com ela. O homem finalmente virou o rosto na direção da varanda, e a luz avermelhada do sol bateu em cheio nos traços que ela conhecia melhor do que os seus próprios. O rosto marcante, o maxilar firme, os ombros largos que antes eram o seu porto seguro. A única diferença era um sutil toque grisalho nas têmporas, a assinatura inegável da passagem de 5 longos e difíceis anos. Era ele, parado ali no meio do nada, quebrando todas as barreiras que ela havia construído ao redor da própria vida. Era Theo. O coração de Débora parecia bater na garganta, ameaçando sufocá-la com a força dos batimentos descontrolados. A distância que separava a varanda da porteira não passava de 10 metros, mas parecia um abismo infinito e impossível de ser atravessado. Os olhos escuros e profundos de Theo varreram a fachada desgastada da casa de adobe antes de finalmente encontrarem a figura paralisada de Débora na porta. O impacto daquele encontro visual foi quase físico, fazendo a jovem se apoiar no batente de madeira para não ceder à fraqueza que tomou conta de suas pernas. Nenhum dos dois moveu um músculo durante o que pareceu ser uma eternidade de silêncio denso e doloroso. 5 anos de mentiras, de fugas covardes e de lágrimas derramadas no escuro estavam resumidos naquele olhar cruzado. A expressão no rosto de Theo era uma tempestade indecifrável, um misto profundo de choque, mágoa, espanto e um alívio silencioso. Ele soltou a porta do carro, que se fechou com um ruído seco e definitivo, e virou o corpo totalmente na direção dela. O homem bilionário, acostumado a comandar impérios e a decidir o destino de milhares de pessoas, estava ali parado, engolindo em seco diante de uma simples casa de barro. Ele deu um passo lento e hesitante em direção à porteira torta de madeira, os sapatos caros amassando a terra seca sob os pés. Cada centímetro que ele avançava parecia sugar o pouco ar que ainda restava nos pulmões desesperados de Débora. Ela queria correr, fechar a porta e se esconder embaixo da cama, como uma criança assustada, mas o corpo dela se recusava a obedecer a qualquer comando. Ele parou com as mãos apoiadas na madeira rústica da cerca, os olhos fixos nos olhos dela,
como se estivesse tentando ter a certeza de que ela não era uma miragem criada pelo calor do entardecer. Os lábios dele se entreabriram, buscando o ar para quebrar o silêncio de meia década. Débora. A voz dele soou grave e levemente trêmula, rasgando o silêncio pesado daquele entardecer de forma definitiva. O som do próprio nome pronunciado por ele causou um impacto físico no corpo da jovem mulher. Era a mesma voz que embalava os seus sonhos e assombrava os seus piores pesadelos durante 5 longos anos. Ela tentou abrir a boca para responder alguma coisa, mas a sua garganta estava completamente seca e fechada. As palavras simplesmente sumiram, engolidas pelo choque paralisante de ter o seu passado batendo literalmente na sua porta. O vento morno balançou os cabelos grisalhos nas têmporas dele, sublinhando a passagem implacável do tempo. Os olhos de Theo percorreram o rosto dela com uma fome contida e uma urgência quase desesperada. Ele parecia procurar qualquer traço da menina sorridente que havia deixado o seu coração em ruínas há meia década. O que ele encontrou foi uma mulher endurecida pelo sol, com o olhar carregado de segredos e calos nas mãos. O silêncio entre os dois era tão denso que parecia possível cortá-lo com a lâmina de uma faca. Se você já sentiu o coração disparar ao reencontrar alguém importante do seu passado, escreva a sua experiência nos comentários. Diga também de qual cidade ou estado você está acompanhando a nossa história de hoje. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo essas narrativas que falam tão fundo à nossa alma. Theo empurrou a pequena porteira de madeira rústica, que rangeu alto como um lamento fúnebre no meio do nada. Ele soltou a respiração de uma vez só, como se estivesse prendendo o ar desde que desceu daquele carro luxuoso. Cada passo que ele dava na direção da varanda levantava uma pequena nuvem de poeira vermelha ao redor dos sapatos caros. Débora recuou instintivamente meio passo para trás, apertando os dedos com força contra o batente desgastado da porta. O instinto de sobrevivência gritava para que ela corresse e se trancasse no quarto escuro até ele ir embora. Mas o amor que ainda pulsava vivo em suas veias a mantinha pregada naquele chão de cimento queimado. Ele parou no pé dos 3 degraus que davam acesso à varanda da casa de adobe. A proximidade agora era perigosa e revelava os pequenos detalhes que a distância antes tentava esconder. Havia marcas sutis de expressão ao redor dos olhos dele, pequenas rugas que contavam histórias de noites mal dormidas e preocupações. Eu achei que nunca mais fosse encontrar você. Ele sussurrou as palavras, como se temesse que um tom de voz mais alto pudesse fazê-la desaparecer. Eu procurei em todos os lugares que você possa imaginar durante os últimos 5 anos da minha vida. A confissão dele atingiu o peito de Débora como um soco brutal e inesperado, roubando o pouco ar que lhe restava. Ela havia mentido justamente para que ele a esquecesse, para que ele seguisse em frente e construísse uma vida digna ao lado de alguém da sua classe. Saber que ele havia passado todo aquele tempo procurando por ela era a prova de que o seu sacrifício havia sido em vão. A culpa começou a corroer o estômago dela com uma ferocidade que ela quase havia esquecido que existia. Ela precisava manter a pose fria, precisava sustentar a mentira que havia contado para proteger o futuro brilhante dele. Era necessário reunir todas as suas forças para vestir novamente a armadura de indiferença que a havia salvado daquela família cruel. Você não devia ter vindo até aqui, Theo. Ela conseguiu finalmente dizer, a voz saindo mais áspera e fria do que planejava. Este não é o seu lugar e você sabe muito bem disso. Ele soltou uma risada curta e amarga, balançando a cabeça em um gesto de pura incredulidade diante da resposta dela. O empresário subiu os degraus da varanda lentamente, diminuindo ainda mais o espaço seguro que existia entre os dois. O cheiro do perfume amadeirado dele invadiu as narinas de Débora, despertando memórias que a fizeram fechar os olhos por um breve segundo. "O meu lugar?" ele perguntou em um tom baixo, parando a menos de 1 metro de distância do rosto assustado dela. "Você me diz há 5 anos que encontrou alguém melhor, que queria uma vida diferente da que eu podia oferecer.
E agora eu encontro você escondida no meio do nada, vivendo em uma casa de barro que parece estar caindo aos pedaços. As palavras dele não carregavam nojo ou desprezo pela pobreza do lugar, mas sim uma dor profunda e uma confusão imensa. Ele olhou para o vestido desbotado dela, para as unhas sem esmalte e para a vassoura de palha encostada na parede. Nada naquilo fazia sentido com a história cruel que ela havia contado na noite em que quebrou o coração dele. Muitas vezes nós precisamos esconder verdades dolorosas para proteger as pessoas que mais amamos nesta vida. Se você já precisou abrir mão de um grande amor por causa de forças maiores, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda muito a entender quais histórias tocam mais o seu coração e permite que o YouTube recomende nosso trabalho para mais pessoas. Não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das próximas partes desta jornada emocional. Débora desviou o olhar para o chão de cimento, sentindo o rosto queimar de vergonha e de puro desespero contido. Ela sabia que a sua atual realidade de extrema pobreza era a maior prova de que a sua mentira do passado possuía furos gigantescos. A desculpa de que ela havia fugido em busca de uma vida mais livre e emocionante caía por terra diante daquela miséria isolada. A vida dá muitas voltas e nem sempre os nossos planos dão certo. Ela murmurou a primeira desculpa esfarrapada que surgiu em sua mente turbulenta. Eu escolhi estar aqui e não preciso justificar as minhas escolhas para um homem que não faz mais parte da minha vida. A mentira doeu na língua dela, deixando um gosto azedo de arrependimento e tristeza profunda. Ela torceu para que a rispidez das suas palavras fosse o suficiente para ofender o orgulho dele e fazê-lo ir embora de uma vez. Mas Theo não era mais o rapaz desesperado que havia implorado de joelhos para que ela ficasse naquela noite chuvosa. Ele deu mais um passo à frente, invadindo completamente o espaço pessoal dela e forçando-a a recuar para dentro da casa. O ambiente escuro da sala modesta engoliu os dois, criando uma atmosfera ainda mais opressiva e íntima. O cheiro de café passado na hora misturava-se agora com a tensão palpável que irradiava dos corpos próximos. Você continua mentindo muito mal, Débora. Ele disse suavemente, os olhos escuros perfurando a alma dela com uma precisão cirúrgica. Sempre que você tenta esconder algo importante de mim, a sua respiração fica curta e você evita olhar diretamente nos meus olhos. Ela sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar, mas mordeu o interior da bochecha com força para conter o choro iminente. Ser lida de forma tão clara e profunda por ele era perigoso demais para os segredos que ela jurou levar para o túmulo. Ela virou as costas para ele de forma abrupta, caminhando em passos rápidos e nervosos em direção à pequena cozinha. Precisava desesperadamente criar alguma distância física antes que acabasse desmoronando nos braços dele ali mesmo. Ela pegou a caneca lascada de cerâmica que havia deixado sobre a mesa de madeira rústica e serviu um pouco mais de café quente. As mãos dela tremiam tanto que algumas gotas da bebida escura caíram sobre a toalha de plástico xadrez. Theo a seguiu em silêncio, os passos macios dos sapatos italianos não fazendo o menor barulho no chão simples da casa. Ele parou no batente da porta da cozinha, observando atentamente a mulher magra e assustada que lutava contra as próprias emoções. O fogão a lenha ainda emitia um calor acolhedor e uma luz avermelhada que iluminava parcialmente o rosto tenso dela. "Quer um pouco de café?" Ela ofereceu em um sussurro quase inaudível, estendendo a caneca lascada na direção dele, sem levantar a cabeça. Era um gesto humilde, uma tentativa patética de normalizar uma situação que estava muito longe de ser normal. Ele caminhou até ela com uma lentidão calculada e estendeu a mão grande e firme para pegar a caneca oferecida. No momento em que os dedos dele encostaram na pele áspera da mão dela, uma corrente elétrica invisível atravessou o corpo dos dois. Foi um choque de reconhecimento instantâneo, a prova inegável de que o sentimento entre eles nunca havia morrido de verdade. Débora recolheu a mão rapidamente, como se tivesse tocado em uma brasa viva saída daquele fogão a lenha.
Ela abraçou o próprio corpo em um gesto defensivo, tentando proteger o coração que batia descompassado contra as costelas doloridas. Theo olhou para a caneca humilde em suas mãos e depois para o ambiente pobre que cercava a mulher que ele amava. O silêncio voltou a imperar na pequena cozinha, pontuado apenas pelo crepitar suave das últimas brasas no fogão. Ele levou a caneca aos lábios e tomou um longo gole do café amargo, sem fazer nenhuma careta ou reclamação sobre o sabor rústico. O homem bilionário que só bebia grãos importados e selecionados parecia estar saboreando a bebida mais preciosa de toda a sua vida. Eu contratei os melhores investigadores do país para encontrar o seu paradeiro logo depois que você sumiu do mapa. Ele quebrou o silêncio, a voz ganhando um tom mais sério e reflexivo. Eles vasculharam registros de imóveis, contas bancárias e até mesmo câmeras de segurança de rodoviárias pelo país inteiro. A revelação fez Débora arregalar os olhos e sentir um frio repentino subir pela espinha. Ela havia tomado muito cuidado para não deixar rastros, viajando de ônibus em ônibus e pagando tudo com o pouco dinheiro vivo que havia juntado. O fato de ele ter gasto fortunas e movido o mundo apenas para procurá-la mostrava o nível de obsessão e amor que ele ainda carregava. Quando nós percebemos a imensidão do que alguém é capaz de fazer por nós, o nosso próprio mundo costuma virar de cabeça para baixo. Compartilhe esta história com aquela pessoa especial que precisa lembrar que o amor de verdade não desiste fácil das batalhas da vida. Aproveite e inscreva-se no canal para fazer parte da nossa comunidade de histórias narradas com carinho e muito respeito por você. Isso foi uma perda de tempo e de dinheiro, Theo. Ela respondeu com a voz embargada, tentando soar indiferente enquanto o coração chorava de emoção. Você deveria ter aceitado a minha decisão e seguido em frente com a sua vida e com a sua empresa de sucesso. Ele colocou a caneca quase vazia sobre a mesa de madeira com uma força um pouco maior do que o necessário, fazendo um barulho seco. O rosto dele se contorceu em uma expressão de mágoa profunda, as sobrancelhas grossas unidas em um vinco de pura tensão. O autocontrole admirável que ele costumava exibir em reuniões tensas parecia estar se desfazendo ali naquela cozinha esquecida. Seguir em frente? Ele perguntou em um tom ríspido e amargurado que ela nunca tinha ouvido antes. Como se segue em frente quando a mulher que você ama arranca o seu coração do peito e desaparece no ar como se nunca tivesse existido? Ele deu um passo na direção dela, obrigando Débora a encostar as costas na parede de barro frio da cozinha. A respiração dele estava acelerada e os olhos escuros brilhavam com uma mistura perigosa de raiva contida e dor acumulada. Ele estava cobrando a dívida emocional de 5 anos de sofrimento solitário e noites em claro. Você me disse que estava apaixonada por outro homem, que a nossa vida juntos era sufocante e sem graça. Ele continuou falando, as palavras saindo como pequenos golpes no peito frágil dela. Eu passei anos me sentindo um lixo, me perguntando o que eu fiz de errado e onde eu havia falhado com você. Cada palavra que ele pronunciava era como uma faca girando na ferida aberta da alma de Débora. Ela queria gritar que era tudo mentira, que ela nunca havia olhado para outro homem, e que a única razão da fuga foi o amor incondicional que sentia por ele. Queria contar sobre a visita cruel da mãe dele e sobre a chantagem emocional que a obrigou a tomar aquela atitude extrema. Mas as correntes do passado ainda pesavam muito sobre os ombros cansados da jovem mulher. Ela temia que a verdade destruísse a família dele, que ele passasse a odiar a própria mãe por causa do que aconteceu naquela tarde no salão de chá. O medo das consequências ainda falava mais alto do que a necessidade desesperada de limpar o próprio nome e de abraçá-lo com força. Eu já pedi desculpas pela forma como as coisas terminaram no passado. Ela mentiu mais uma vez, olhando para o chão para não enfrentar o julgamento do olhar dele. Mas o passado não pode ser desfeito e nós dois não temos mais nada para conversar depois de tanto tempo. Theo balançou a cabeça devagar,
um sorriso triste e amargo brincando no canto dos lábios, ressecados pelo vento da estrada. Ele ergueu a mão direita e tocou suavemente o rosto dela com as pontas dos dedos ásperos. O toque foi tão leve e cheio de saudade que Débora prendeu a respiração e fechou os olhos para não desabar em lágrimas ali mesmo. Eu não encontrei nenhum registro de outro homem na sua vida, Débora. Ele murmurou com a voz rouca, o rosto próximo o suficiente para que ela sentisse o hálito quente dele. Os meus investigadores não acharam certidão de casamento, não acharam um namorado novo e não acharam a vida maravilhosa que você disse que iria buscar. A precisão daquela constatação fez o chão parecer desaparecer sob os pés cansados de Débora. A sua mentira perfeita estava sendo desmontada peça por peça, expondo a verdade frágil e dolorosa que ela havia escondido durante 5 anos. Ela engoliu em seco, tentando desesperadamente encontrar uma nova saída para aquele labirinto emocional que se fechava ao redor dela. Perceber que a mentira não consegue se sustentar por muito tempo é um dos momentos mais desesperadores que podemos enfrentar na vida. Se você está gostando da profundidade desta conversa, não deixe de curtir o vídeo e comentar o que você faria se estivesse no lugar da Débora neste momento de tensão. Inscreva-se no canal para que juntos possamos descobrir os rumos dessa história marcada por renúncias e sentimentos não resolvidos. Eu escolhi ficar sozinha e viver uma vida simples longe da cidade grande. Ela tentou argumentar, a voz falhando miseravelmente diante da firmeza das provas que ele apresentava. Isso não muda o fato de que eu não quero voltar para aquele mundo de aparências e falsidade. Theo recolheu a mão do rosto dela, mas não se afastou nem 1 milímetro. Ele continuou encarando os olhos castanhos e amendoados que ainda o encantavam da mesma forma que no dia em que se conheceram naquele café modesto. Havia uma determinação nova e implacável na postura daquele homem que parecia disposto a ir até o fim para arrancar a verdade dela. Eu demorei 5 anos para finalmente encontrar esta casa perdida no meio do mapa. Ele falou pausadamente, dando ênfase em cada palavra para garantir que ela entendesse a gravidade da situação. Eu vim dirigindo por horas em estradas de terra perigosas com um único pensamento na cabeça. Ele fez uma pausa dramática, deixando o silêncio preencher o pequeno espaço entre eles e amplificar a expectativa dolorosa daquele momento decisivo. Débora sentia o coração bater tão forte que parecia prestes a quebrar as costelas e pular para fora do peito sufocado. Ela não sabia o que esperar das próximas palavras daquele homem que parecia ser a sua salvação e a sua perdição ao mesmo tempo. Eu não vim até aqui para cobrar explicações sobre um passado que já não importa mais para mim. Ele disse finalmente, a voz baixando para um tom perigosamente íntimo e sincero. Eu vim até aqui porque eu descobri o que a minha mãe fez com você naquela tarde de quinta-feira. A revelação foi como o estouro repentino de uma represa que havia contido um oceano de dor durante meia década. As pernas de Débora cederam instantaneamente, fracas demais para suportar o peso esmagador daquela verdade finalmente exposta à luz. Ela teria caído no chão duro da cozinha se os braços fortes de Theo não a tivessem amparado com agilidade e firmeza. Ele a segurou contra o peito largo, sentindo o corpo magro dela tremer violentamente em um choro silencioso e desesperado. Todas as barreiras que ela havia construído meticulosamente ao redor do coração ruíram de uma só vez, transformando-se em pó e lágrimas acumuladas. O segredo que ela havia guardado a 7 chaves durante 5 anos solitários não era mais um segredo. A sensação de alívio e de terror se misturavam na mente confusa da jovem mulher, criando um turbilhão emocional insuportável. Saber que ele sabia de toda a verdade mudava completamente as regras daquele jogo doloroso que ela vinha jogando contra si mesma. Ela escondeu o rosto na camisa cara dele, molhando o tecido fino com as lágrimas que já não podiam mais ser contidas. Theo acariciou os cabelos desgrenhados dela com uma ternura infinita, apoiando o queixo no topo da cabeça da mulher que ele nunca havia deixado de amar.
O abraço dele era um refúgio seguro e familiar que Débora havia negado a si mesma por tanto tempo que chegava a doer nos ossos. O mundo lá fora, com suas estradas de terra e casas de adobe, pareceu desaparecer, deixando apenas os dois perdidos no meio do próprio passado. A dor de carregar um fardo sozinho é imensa, mas a libertação de finalmente poder dividi-lo com alguém pode ser assustadora na mesma medida. Deixe nos comentários qual foi a maior verdade que você já precisou enfrentar na sua jornada pessoal. Inscreva-se no nosso canal para não perder o desenrolar desta revelação chocante que promete mudar o destino destes dois corações feridos. O choro de Débora foi se acalmando aos poucos, transformando-se em soluços espaçados e em uma exaustão profunda e libertadora. Ela finalmente reuniu forças para afastar o rosto do peito dele, olhando para aquele homem com uma vulnerabilidade que não existia nela havia muitos anos. A maquiagem natural da poeira e do suor em seu rosto estava manchada pelo caminho longo das lágrimas. Como você descobriu tudo isso? Ela perguntou com um fio de voz rasgado e exausto, os olhos vermelhos buscando respostas nos olhos sombrios e úmidos dele. Ela prometeu que nunca contaria a ninguém sobre a nossa conversa daquele dia maldito. O rosto de Theo endureceu ao ouvir a menção da própria mãe, uma sombra escura de dor e ressentimento cruzando os traços fortes do empresário. Ele soltou os braços do entorno da cintura de Débora com lentidão, como se precisasse de espaço para lidar com a própria raiva interna. Ele passou a mão pesada pelos cabelos curtos, respirando fundo antes de responder à pergunta carregada de angústia. A minha mãe adoeceu de forma muito grave há cerca de 3 meses atrás. Ele começou a explicar, a voz monótona tentando esconder a emoção de falar sobre um assunto tão delicado e recente. Os médicos disseram que não havia mais tratamento e que era apenas uma questão de pouco tempo até o final inevitável chegar. Ele desviou o olhar para a janela embaçada da cozinha, observando a escuridão da noite que já havia tomado conta de toda a estrada de terra lá fora. A expressão dele era a de um homem que havia passado por tempestades que ninguém jamais seria capaz de compreender completamente. Débora ouvia tudo em um silêncio reverente, sentindo um misto confuso de pena pela doença daquela senhora cruel e de pânico pelo que estava por vir. Nos últimos dias de vida no hospital de luxo, ela começou a delirar com frequência e a ter crises profundas de consciência pesada. Ele continuou, engolindo em seco, antes de voltar a olhar diretamente para o rosto pálido e assustado de Débora. Foi durante uma dessas madrugadas difíceis, segurando a mão dela no leito de morte, que ela me confessou tudo o que havia feito para destruir o nosso amor. A palavra morte pairou no ar abafado da pequena cozinha como uma sombra fria e completamente inesperada. Débora sentiu um arrepio percorrer a sua espinha ao ouvir sobre o fim daquela mulher tão imponente e orgulhosa. A mãe de Theo sempre pareceu indestrutível para ela, uma verdadeira força da natureza capaz de curvar qualquer destino. Saber que a matriarca havia sucumbido à fragilidade do próprio corpo trazia uma sensação estranha de choque e melancolia. Ela não sentiu alegria nem qualquer tipo de alívio cruel com a notícia do falecimento daquela senhora. Apesar de todo o mal que aquela mulher havia causado, Débora possuía um coração bom demais para celebrar o fim de uma vida. Ela olhou para o rosto cansado de Theo e viu a dor do luto misturada com a raiva de uma traição familiar. O homem que ela amava havia perdido a mãe e descoberto uma mentira devastadora no mesmo leito de hospital. O peso daquela realidade era grande demais para ser suportado de pé no meio da cozinha de chão batido. Débora deu as costas para ele lentamente e caminhou em direção à pequena sala de estar que ficava logo ali ao lado. O ambiente já estava tomado pelas sombras densas do início da noite, iluminado apenas pelos últimos reflexos do poente na janela. Ela precisava tatear a velha mesa de centro para encontrar a caixa de fósforos e a lamparina de vidro fosco. As mãos dela tremiam tanto que o primeiro palito de fósforo quebrou antes mesmo de produzir qualquer faísca.
Theo se aproximou silenciosamente por trás dela, pegou a pequena caixa de madeira e riscou um novo palito com firmeza. A chama amarelada iluminou os rostos dos dois e logo em seguida deu vida ao pavio embebido em óleo da lamparina. O cheiro característico de querosene queimado começou a preencher o pequeno cômodo de paredes rústicas e descascadas. A luz fraca e bruxuleante projetava sombras longas e dançantes nos móveis simples e desgastados pelo tempo impiedoso. Theo olhou ao redor, absorvendo cada detalhe daquele refúgio solitário que Débora havia construído para se esconder do mundo. Ele viu o sofá coberto com uma manta de retalhos, a pequena estante com livros antigos e a cadeira de balanço no canto. Não havia luxo, não havia obras de arte caras, mas havia uma paz silenciosa que ele nunca tinha experimentado em sua mansão. A perda de um familiar sempre deixa marcas profundas na nossa alma, mesmo quando a relação era difícil e cheia de atritos. Se você entende o peso do luto e do perdão, deixe nos comentários de qual cidade ou estado você está nos ouvindo hoje. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada de emoções sinceras e de reflexões sobre a nossa própria vida. Aproveite e ative o sininho para não perder os próximos capítulos desta história que toca o coração. Ela segurou a minha mão naquela madrugada chuvosa e chorou como eu nunca a tinha visto chorar antes. Theo retomou a palavra, a voz soando rouca e embargada no ambiente silencioso da sala iluminada pela lamparina. Ela disse que o peso da culpa não a deixava partir em paz e que precisava do meu perdão antes de fechar os olhos. Ele se sentou no sofá de retalhos, apoiando os cotovelos nos joelhos e escondendo o rosto entre as mãos grandes. A postura daquele homem de negócios implacável agora era a de um filho que teve as suas maiores certezas destruídas. Débora sentou na cadeira de balanço de madeira, mantendo uma distância segura, mas sentindo o próprio coração sangrar por ele. Ela apertou as mãos calejadas no colo, lutando contra a vontade absurda de correr e abraçá-lo com todas as suas forças. Eu ouvi a minha própria mãe confessar que ofereceu dinheiro vivo para você sumir da minha vida para sempre. Ele continuou, levantando a cabeça e fixando os olhos escuros e vermelhos na direção da mulher sentada à sua frente. Ela me contou sobre as humilhações disfarçadas de conselhos e sobre a chantagem emocional que usou para quebrar o seu espírito. A riqueza de detalhes daquela confissão fez o estômago de Débora embrulhar de puro nervosismo e constrangimento. Todas as palavras cruéis daquele dia no salão de chá voltaram a ecoar na mente dela com uma clareza assustadora. A sensação de inferioridade, a certeza de que seria um fardo na vida dele, tudo aquilo ressurgiu como um fantasma vingativo. Ela abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar intenso e dolorido que Theo direcionava a ela naquele instante. Quando ela terminou de falar, o monitor cardíaco apitou e ela se foi poucos minutos depois, sem ouvir a minha resposta. Ele suspirou de forma pesada, encostando as costas no encosto macio do velho sofá de tecido desbotado. Eu fiquei sozinho naquele quarto de luxo, segurando a mão de uma mulher que eu amava, mas que eu percebi que não conhecia de verdade. O enterro havia sido um evento social vazio, repleto de pessoas importantes que choravam lágrimas falsas para as câmeras da imprensa. Theo contou que passou por toda aquela cerimônia fúnebre como se fosse um corpo oco, caminhando no modo automático da vida. A única coisa que ocupava a sua mente perturbada era a imagem de Débora chorando no momento da despedida deles. Ele finalmente havia entendido o motivo daquele choro desesperado que nunca fez sentido para quem estava apenas terminando um namoro. Ouvir o relato daquele sofrimento calou fundo na alma de Débora, trazendo uma onda avassaladora de arrependimento e de dúvidas cruéis. Ela acreditava firmemente que estava fazendo a coisa certa ao se afastar, que o sacrifício dela garantiria a felicidade dele. Mas a realidade nua e crua mostrava que a sua decisão havia condenado os dois a uma meia década de agonia solitária.
A mentira que deveria proteger Theo acabou se transformando na arma que destruiu a paz de espírito dele. O tempo perdido é uma das coisas mais dolorosas que o ser humano precisa enfrentar quando olha para o seu próprio passado. Se você já sentiu que perdeu anos preciosos da sua vida por causa de um mal-entendido, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso ajuda muito a levar a nossa mensagem de acolhimento para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras reconfortantes. Comente abaixo se você teria coragem de perdoar uma mentira contada com a intenção de proteger você. Por que você não me contou a verdade, Débora? A pergunta dele rasgou o silêncio da sala, carregada de uma mágoa profunda e de uma incompreensão genuína. Por que você não confiou no meu amor o suficiente para me deixar lutar ao seu lado contra a minha própria família? A pergunta era justa e merecia uma resposta que Débora havia passado 5 anos tentando formular para si mesma. Ela olhou para a chama da lamparina, vendo a luz amarela refletir no vidro e iluminar as pequenas partículas de poeira no ar. As mãos dela suavam frio e um nó gigante se formou na garganta, dificultando a passagem do pouco ar que restava. Era o momento de expor as suas próprias fraquezas e os seus maiores medos para o único homem que importava. Porque ela tinha razão, Theo. Ela sussurrou a confissão com a voz embargada, sentindo as primeiras lágrimas quentes escorrerem pelo rosto novamente. Tudo o que a sua mãe disse naquela tarde sobre mim e sobre o nosso futuro juntos era a mais pura e cruel verdade. Theo franziu as sobrancelhas, a expressão de confusão substituindo a mágoa inicial que marcava o rosto dele há poucos minutos. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos nos joelhos e prestando atenção em cada mínima palavra que saía da boca dela. Ele esperava ouvir uma justificativa sobre medo ou sobre chantagem, mas não esperava que ela concordasse com os absurdos da matriarca. Aquela revelação inesperada mudava completamente a dinâmica daquela conversa tão difícil e necessária para os 2 corações feridos. Eu era apenas uma garçonete de 20 anos que mal sabia segurar uma taça de vinho nos jantares que você me levava. Ela continuou, a voz ganhando um pouco mais de força à medida que a dor antiga encontrava um caminho para sair. Eu passava as noites em claro estudando regras de etiqueta na internet para não fazer você passar vergonha na frente dos seus amigos ricos. As lembranças daqueles dias de extrema ansiedade voltaram com força total, causando um aperto dolorido no peito de Débora. Ela recordou dos olhares tortos das amigas de Theo, dos sussurros venenosos nos banheiros dos restaurantes luxuosos que eles frequentavam. Ela lembrava da sensação constante de estar pisando em ovos, com medo de falar a palavra errada ou de usar o talher inadequado. O amor era lindo e intenso quando eles estavam sozinhos, mas o mundo exterior era um campo de batalha exaustivo para ela. A sua mãe apenas colocou em palavras todos os medos que já me assombravam desde o dia em que começamos a namorar. Ela confessou, limpando uma lágrima teimosa com as costas da mão calejada e áspera pelo trabalho na roça. Ela me mostrou que o nosso amor seria a âncora que afundaria o seu legado brilhante e eu não podia permitir que isso acontecesse. Muitas vezes nós permitimos que as nossas próprias inseguranças sejam usadas como armas pelas pessoas que querem nos ver no chão. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você ama e que precisa lembrar do valor dos sentimentos sinceros e verdadeiros. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para continuar acompanhando os próximos desdobramentos desta nossa história emocionante e cheia de reviravoltas. Inscreva-se no canal para fazer parte da nossa grande família de ouvintes apaixonados. Theo balançou a cabeça em uma negativa veemente, os olhos brilhando com uma indignação que não era direcionada a ela. Ele levantou do sofá de um salto, a figura alta dele projetando uma sombra gigante e imponente na parede de barro. Ele começou a caminhar de um lado para o outro na pequena sala, os sapatos italianos pisando forte no chão de cimento queimado. A frustração dele era quase palpável, preenchendo cada centímetro cúbico daquele ambiente rústico e iluminado à luz de óleo.
Você acha que eu me importava com qual garfo você usava para comer uma salada naqueles jantares insuportáveis? Ele perguntou em um tom de voz um pouco mais alto, parando de andar e virando o corpo na direção dela. Você acha que eu dava a mínima para a opinião de pessoas fúteis que só estavam perto de mim por causa do meu dinheiro? A intensidade das palavras dele fez Débora encolher os ombros na velha cadeira de balanço, sentindo o impacto daquela verdade tardia. Ela sempre achou que ele suportava as pequenas gafes dela por pena ou por uma paciência infinita de um homem apaixonado. Ela nunca havia parado para pensar que ele pudesse genuinamente desprezar aquele mundo de aparências tanto quanto ela mesma desprezava. A revelação de que eles talvez estivessem do mesmo lado o tempo todo trouxe um novo nível de tristeza para a situação. Eu odiava aquela vida plástica e vazia que a minha família construiu durante décadas de pura ganância e falsidade. Ele revelou, os ombros largos caindo um pouco, como se o desabafo tirasse um peso enorme das costas dele. Você era a única coisa real e verdadeira que eu tinha, a única pessoa que sorria para mim sem querer algo em troca. Ele caminhou a passos lentos até a cadeira de balanço onde ela estava sentada, diminuindo completamente a distância física entre os dois. Ele se ajoelhou no chão duro de cimento, ignorando o fato de que a calça de tecido nobre estava ficando coberta de poeira fina. O homem bilionário e poderoso colocou-se na mesma altura que a mulher simples do campo, em uma postura de total rendição. Os olhos dele buscavam os dela com uma urgência desesperada, implorando silenciosamente para que ela acreditasse em cada palavra dita. Quando você foi embora e me disse que queria uma vida diferente, eu acreditei porque eu também queria fugir daquele mundo. Ele confessou com a voz, reduzida a um sussurro rouco e carregado de uma profunda e dolorosa emoção reprimida. Mas eu pensei que eu não era o suficiente para você, que o meu amor não compensava a pressão de viver na minha realidade. A ironia daquela situação era tão grande e tão trágica que Débora quase não conseguiu suportar a dor de entender tudo aquilo. Eles haviam se separado porque ambos acreditavam que estavam atrapalhando a felicidade e o futuro brilhante do outro. Uma mentira plantada por uma terceira pessoa havia encontrado terreno fértil nas inseguranças mais profundas que os dois amantes carregavam em silêncio. 5 anos de solidão, de choro no travesseiro e de corações partidos haviam sido construídos em cima de um grande e cruel mal-entendido. Descobrir que o sofrimento de tantos anos poderia ter sido evitado com uma simples conversa franca é um golpe duro demais. Se você já viveu uma situação onde a falta de diálogo causou o fim de uma relação importante, deixe a sua história nos comentários. Inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade de corações que buscam cura, esperança e muito acolhimento todos os dias. A sua presença aqui é o que dá sentido ao nosso trabalho de contar histórias de vida. Débora olhou para o homem ajoelhado na sua frente e não viu o herdeiro de um império financeiro incalculável e poderoso. Ela viu apenas o Theo, o rapaz do café que a fazia rir com piadas sem graça e que segurava a mão dela debaixo da mesa. O tempo parecia ter parado naquela sala rústica, apagando as mágoas acumuladas e deixando apenas a essência do sentimento que os unia. Ela levantou as mãos trêmulas e pousou as palmas delicadamente no rosto marcante e maduro dele, sentindo a textura da barba rala. Theo fechou os olhos ao sentir o toque dela, soltando um suspiro longo que parecia estar preso nos pulmões dele há anos. Ele virou o rosto levemente e beijou a palma da mão direita de Débora, um beijo demorado e cheio de devoção absoluta. Foi nesse momento que os lábios dele sentiram a pele grossa e os calos endurecidos pelo trabalho exaustivo na terra seca. Ele abriu os olhos lentamente, segurando as mãos dela com delicadeza e trazendo as duas para perto da luz da lamparina. Ele observou as mãos da mulher, que amava com uma atenção minuciosa, passando os polegares sobre cada pequena cicatriz e calosidade.
Aquelas não eram mais as mãos macias de uma jovem de 20 anos que servia café expresso na cidade grande e movimentada. Eram as mãos de uma mulher de 25 anos que aprendeu a sobreviver sozinha no meio do nada, lutando contra o sol e contra a solidão. O contraste entre a pele castigada dela e as mãos bem cuidadas dele era o retrato mais fiel da distância que havia os separado. "Olha para o que eu deixei acontecer com você", ele murmurou, a voz falhando perigosamente enquanto uma lágrima solitária escapava dos olhos dele e caía sobre a mão dela. "Você passou 5 anos se punindo por um crime que não cometeu e vivendo nessa miséria por causa da minha família." O sentimento de culpa que exalava daquele homem era tão pesado que chegava a sufocar o ambiente escuro e silencioso. Ele se sentia responsável por cada calo nas mãos dela, por cada goteira naquele telhado velho e por cada noite mal dormida. O fato de ele ter vivido no conforto de mansões enquanto ela capinava a terra era uma injustiça que rasgava a alma dele em pedaços. Theo abaixou a cabeça, beijando as pontas dos dedos dela repetidas vezes em um pedido silencioso de um perdão quase impossível. "Não sinta pena de mim, Theo." Ela pediu com firmeza, recolhendo as mãos com gentileza, mas mantendo o contato visual intenso e direto com ele. "Eu aprendi a ter muito orgulho dessas marcas, porque elas provam que eu sou forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade." Ela falou a verdade de forma muito clara, surpreendendo a si mesma com a segurança que transbordou da própria voz embargada. A vida no campo havia sido dura e cruel, mas também havia forjado uma mulher resiliente que não se escondia mais atrás da ingenuidade juvenil. Ela havia aprendido a plantar o próprio alimento, a consertar a própria casa e a lidar com o silêncio sem enlouquecer de medo. Ela não era mais a menina assustada do salão de chá que aceitava ser humilhada por pessoas que usavam roupas de seda caras. A superação das nossas próprias dores muitas vezes nos transforma em versões muito mais fortes e preparadas de nós mesmos. Se você se identifica com essa busca por força interior através do trabalho duro e honesto, deixe o seu curtir e comente aqui embaixo. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo narrativas profundas e humanas diretamente para a sua tela. Não deixe de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho feito com tanto amor para você. Eu nunca poderia sentir pena da mulher mais corajosa e incrível que eu já conheci em toda a minha vida. Ele respondeu com uma sinceridade que fez o coração de Débora saltar uma batida e acelerar o ritmo descompassado no peito. "Eu sinto apenas um orgulho imenso de quem você se tornou, misturado com a tristeza de não ter estado ao seu lado." Ele se levantou devagar, os joelhos estalando levemente por causa da posição desconfortável no chão duro e frio da sala simples. Ele ofereceu as mãos para ajudá-la a levantar da cadeira de balanço e Débora aceitou o convite em silêncio e com cautela. A proximidade física dos dois corpos de pé no meio da sala era quase magnética, atraindo um ao outro com uma força impossível de resistir. O cheiro do perfume amadeirado dele misturava-se de forma perfeita com o aroma de terra seca e sabão rústico que vinha da pele dela. "Eu passei todos esses anos tentando encontrar uma razão para continuar acordando cedo e indo para aquele escritório frio." Ele sussurrou a centímetros do rosto dela, os olhos escuros mapeando cada traço amadurecido e lindo do rosto da jovem mulher. "Eu multipliquei a herança da minha família, comprei empresas e viajei o mundo inteiro, mas eu nunca me senti tão pobre." As palavras dele eram o bálsamo perfeito para as feridas abertas que ainda sangravam na alma cansada e solitária de Débora. Saber que a ausência dela havia deixado um buraco do tamanho do mundo na vida de um homem que tinha tudo era uma ironia poética e dolorosa. A fortuna incalculável dele não foi capaz de comprar a felicidade e não serviu de consolo para as noites solitárias de inverno na cidade grande. O amor verdadeiro provava mais uma vez que não reconhecia extratos bancários e nem propriedades luxuosas espalhadas pelo mundo afora.
O vento noturno soprou um pouco mais forte do lado de fora da casa, fazendo a janela de madeira velha ranger em protesto. A chama da lamparina na mesa de centro balançou bruscamente, projetando uma dança frenética de sombras que pareciam querer engolir os dois. A tensão entre o casal estava atingindo um ponto de ruptura, um momento em que as palavras já não eram mais suficientes para expressar nada. 5 anos de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos e de saudade acumulada, estavam prestes a transbordar de forma definitiva. "O que nós vamos fazer agora, Theo?" Ela finalmente perguntou, a voz falhando e expondo o medo do futuro incerto que se desenhava à frente. "A sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu mundo ainda é o mesmo e eu ainda não pertenço a ele de forma alguma." A barreira invisível da classe social e das diferenças culturais ainda pairava sobre a cabeça dela como uma espada afiada e perigosa. A revelação do leito de morte explicou o passado doloroso, mas não garantia que o futuro seria um mar de rosas para os dois corações. Débora sabia que os amigos dele, os sócios das empresas e a sociedade elitista ainda olhariam para ela com o mesmo desprezo de antes. O amor deles havia sobrevivido à distância e à mentira, mas ela não tinha a certeza se sobreviveria a um novo choque de realidades tão distintas. Theo ouviu a pergunta dela e um sorriso incrivelmente triste se formou no canto dos seus lábios, ressecados pelo vento. Ele olhou profundamente para os olhos castanhos e assustados da mulher que ele tanto amava. A insegurança dela era um reflexo direto e doloroso das cicatrizes cruéis que o passado havia deixado na sua alma. Ele levou as 2 mãos até os ombros de Débora, segurando a jovem com uma firmeza gentil e muito reconfortante. O polegar dele acariciou lentamente o tecido áspero do vestido desbotado que ela usava naquela noite quente e silenciosa. O silêncio na sala rústica foi quebrado apenas pelo som do vento, soprando com mais força na janela de madeira velha. "Você acha que eu continuei vivendo da mesma forma vazia depois que você foi embora da minha vida?" Ele perguntou em um tom de voz extremamente calmo, mas carregado de uma intensidade que a fez prender a respiração. "Você acha que eu suportei continuar frequentando os mesmos jantares de gala e sorrindo para aquelas pessoas que não significam nada?" As perguntas dele flutuaram no ar denso da pequena casa de adobe, perdidas no meio de uma solidão profunda. Débora não soube o que responder de imediato, pois a imagem que ela guardava dele era a do empresário de sucesso intocável. Ela imaginava que ele havia superado a dor do término e mergulhado ainda mais fundo nas obrigações do império da própria família. "Eu vendi a mansão principal da minha família 6 meses depois que a minha mãe faleceu no hospital." Ele revelou a informação de forma repentina e direta, fazendo os olhos de Débora se arregalarem de puro choque e incredulidade. "Eu não conseguia mais respirar dentro daquelas paredes frias que estavam completamente cheias de lembranças de um passado de mentiras cruéis. Ouvir que ele havia se desfeito do maior símbolo de poder e de riqueza da família era algo inacreditável para a jovem. Aquela mansão era um patrimônio histórico importante, um lugar que abrigou gerações de pessoas influentes e intocáveis da alta sociedade. Saber que ele havia se livrado daquela propriedade gigantesca provava que a mudança nele era muito mais profunda do que ela ousava imaginar. A coragem para abrir mão de bens materiais grandiosos em busca de paz de espírito é algo muito raro e valioso hoje em dia. Se você já precisou deixar coisas materiais para trás para salvar a sua própria saúde mental, conte a sua experiência sincera nos comentários. Diga também de qual cidade ou estado você está acompanhando a nossa história emocionante de hoje. Aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo, pois isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões importantes e acolhedoras para a sua vida. Eu passei os últimos 5 anos da minha vida desmontando o império financeiro da minha família peça por peça, Débora. Ele continuou a explicação detalhada, a voz ganhando um tom de alívio por finalmente poder compartilhar aquele fardo pesado com ela. Eu deleguei a administração de todas as empresas para acionistas e diretores de confiança e me afastei definitivamente da linha de frente dos negócios.
Ele explicou pacientemente que a imensa riqueza havia perdido todo o sentido quando ele percebeu a sua verdadeira inutilidade diária. O dinheiro infinito serviu para pagar os melhores médicos do mundo para a mãe dele, mas não serviu para curar a doença terminal avassaladora. O dinheiro comprou os investigadores mais caros do país, mas mesmo assim demorou meia década inteira para encontrar a única mulher que ele amava. O meu mundo não é mais aquele mundo de aparências e de falsidades que você tanto temia e odiava com toda a razão. Ele garantiu com uma sinceridade cortante, dando um passo para ainda mais perto e anulando qualquer espaço que existisse entre os dois corpos cansados. Eu não quero que você volte para aquela vida sufocante da cidade grande, porque eu mesmo já não faço mais parte daquela realidade tóxica. A mente de Débora girava em uma velocidade estonteante com todas aquelas informações novas e absurdamente transformadoras. O homem de ombros largos que estava parado na frente dela não era mais o herdeiro bilionário preso às pesadas correntes de um legado opressivo. Era um homem totalmente livre, um homem que havia enfrentado os próprios fantasmas noturnos e reconstruído a própria identidade a partir do zero absoluto. Para onde você foi morar depois que vendeu a mansão da sua família e se afastou das grandes empresas? Ela encontrou a própria voz novamente, um sussurro frágil e carregado de uma curiosidade genuína sobre a vida solitária do homem à sua frente. As mãos dela suavam frio e o coração batia um ritmo descompassado contra as costelas doloridas pela tensão das últimas horas. Theo sorriu de forma suave, os olhos escuros brilhando com uma luz nova e muito diferente da tristeza de minutos atrás. Ele soltou os ombros dela devagar e caminhou até a janela de madeira da sala rústica, olhando para a escuridão da estrada de terra. A noite havia engolido completamente a paisagem árida do interior, deixando apenas o barulho do vento nas folhas das árvores retorcidas. Eu comprei uma pequena fazenda no interior do estado vizinho, um lugar simples e cercado por montanhas verdes e calmas. Ele respondeu sem tirar os olhos da escuridão do lado de fora da casa, a voz soando cheia de uma paz que ela desconhecia nele. Eu passo os meus dias cuidando de cavalos resgatados e plantando o meu próprio alimento na terra que eu mesmo aro com as minhas mãos. Débora precisou se apoiar no encosto da cadeira de balanço de madeira para não perder o próprio equilíbrio diante daquela revelação impactante. O homem que antes vestia apenas ternos feitos sob medida na Europa, agora passava os dias com as mãos sujas de terra adubada. A ironia do destino era tão majestosa que chegava a ser inacreditável para a mente cansada e sofrida da jovem mulher. Eles haviam passado os últimos 5 anos vivendo realidades muito parecidas, mas separados por uma mentira que destruiu a juventude de ambos. Quando descobrimos que a pessoa amada compartilha das nossas mesmas essências e dos nossos mesmos sonhos, o coração encontra um verdadeiro lar. Compartilhe este momento lindo da história com aquela pessoa especial que sempre esteve ao seu lado nas maiores tempestades da vida. Inscreva-se no nosso canal para fazer parte desta comunidade maravilhosa e não se esqueça de ativar o sininho de notificações agora mesmo. O seu apoio é a força que nos move a continuar narrando essas jornadas de superação e de reencontros tão emocionantes. Você trocou as reuniões com investidores internacionais por cavalos resgatados e plantações de vegetais orgânicos? Ela perguntou, uma pequena e contida risada de puro nervosismo escapando pelos lábios ressecados e trêmulos. A imagem do antigo Theo elegante usando botas sujas de lama era adorável e ao mesmo tempo completamente surreal para ela. Ele virou o rosto na direção dela, e a risada nervosa da jovem pareceu iluminar a alma sombria e solitária do homem. Foi a primeira vez em 5 longos e terríveis anos que ele viu um pequeno traço de diversão nos olhos amendoados e castanhos de Débora. Ele caminhou de volta até o centro da sala, parando bem na frente da mesa de centro iluminada pela lamparina de óleo combustível.
Foi a melhor e mais sensata decisão que eu já tomei em toda a minha vida profissional e pessoal. Ele afirmou com uma convicção inabalável, a postura relaxada demonstrando que ele não sentia a menor falta do passado glamouroso e estressante. A única coisa que faltava naquela fazenda silenciosa era a mulher que roubou o meu coração em um balcão de café e sumiu no mundo. A declaração direta e cheia de um amor maduro fez as pernas de Débora fraquejarem mais uma vez naquela noite inesquecível. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha e de uma alegria contida que ela tentava reprimir a todo custo dentro do próprio peito. Aceitar a felicidade depois de passar tanto tempo abraçada com a tristeza e com a culpa era uma tarefa assustadora e muito complexa. Ela ainda sentia o peso invisível de não ser digna daquele homem incrível que estava disposto a largar absolutamente tudo por ela. A sua vida parece estar perfeitamente resolvida e em paz agora, Theo. Ela argumentou, cruzando os braços finos na frente do próprio corpo em um gesto inconsciente de proteção e de grande vulnerabilidade emocional. Você não tem a certeza de que a minha presença não vai estragar a paz que você demorou tanto tempo para conseguir construir sozinho. O medo do fracasso é um fantasma poderoso que assombra os corações machucados pelas decepções implacáveis do passado não resolvido. Ele paralisa as nossas ações e nos impede de viver as alegrias imensas que o futuro generosamente nos reserva. Se você já deixou o medo impedir uma nova chance de ser feliz na sua vida amorosa, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda a entender as suas emoções e permite que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas que precisam desse calor humano. Theo balançou a cabeça de forma negativa, os olhos escuros fixos nos olhos castanhos dela, com uma paciência verdadeiramente infinita e amorosa. Ele compreendia perfeitamente o terror que habitava a mente da mulher que foi humilhada e destroçada pelas palavras venenosas da própria mãe dele. Ele sabia que precisaria provar com atitudes concretas e diárias que aquele amor valia o risco enorme de uma nova tentativa. A minha vida está tudo menos resolvida e em paz sem você ao meu lado durante as noites longas. Ele confessou com uma voz que soou como um sussurro carregado de uma saudade dolorosa e acumulada por milhares de madrugadas em claro. A paz que eu encontrei na fazenda é apenas um silêncio vazio e gelado quando eu não tenho o seu sorriso para iluminar a minha manhã. O vento lá fora começou a uivar de forma mais intensa e ameaçadora, sacudindo as telhas velhas da casa simples com uma força assustadora. O cheiro de poeira levantada pela ventania começou a invadir a pequena sala de estar através das frestas da janela de madeira desgastada. O céu noturno do interior, antes pontilhado por milhares de estrelas brilhantes, agora estava sendo rapidamente coberto por nuvens negras e pesadas. Uma tempestade de verão estava se formando com grande rapidez acima da pequena casa solitária no meio da estrada de terra. Débora olhou para o teto rústico com uma ponta de preocupação genuína estampada no rosto pálido e cansado pelas emoções recentes. Ela conhecia muito bem as armadilhas daquela casa velha durante as chuvas fortes e violentas que castigavam a região árida com frequência. As goteiras inevitáveis transformavam o chão de cimento queimado em um verdadeiro lago de lama se ela não tomasse as providências de forma muito rápida. O reencontro emocionante e dramático com o amor da sua vida estava prestes a ser interrompido por forças incontroláveis da própria natureza selvagem. Nós precisamos nos preparar rapidamente para a tempestade forte que está chegando com muita violência e sem nenhum aviso prévio. Ela quebrou o clima romântico e tenso, a voz ganhando um tom de urgência prática e necessária para a sobrevivência no campo isolado. O telhado desta casa tem buracos escondidos que a água da chuva sempre consegue encontrar e transformar a sala em um verdadeiro caos. Theo não hesitou por um único segundo ou reclamou da interrupção repentina da conversa profunda e reveladora que eles estavam tendo.
O antigo empresário, acostumado a ter empregados para resolver os menores problemas da vida, agora arregaçava as mangas da camisa clara e cara. Ele olhou ao redor da sala escurecida, avaliando os móveis simples e velhos com a atenção de um homem pronto para o trabalho duro e braçal. A mudança de atitude dele foi tão natural e espontânea que Débora sentiu uma pontada forte de pura admiração crescer no próprio peito. Muitas vezes, são nas situações mais inesperadas e desafiadoras que nós realmente conhecemos a verdadeira essência e o caráter forte das pessoas. Comente aqui embaixo se você tem alguém na sua vida com quem você pode contar para ajudar a segurar o teto durante as tempestades. Inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe desta jornada humana que prova que o amor se mostra nas atitudes mais simples e urgentes. Aproveite para compartilhar este vídeo no seu grupo de amigos e espalhar essa mensagem de companheirismo valioso. O primeiro trovão rasgou os céus noturnos com um estrondo assustador que fez o chão de terra tremer sob a fundação da casa humilde. Logo em seguida, as primeiras gotas pesadas e geladas de chuva começaram a castigar o telhado de barro com uma fúria impiedosa e barulhenta. O cheiro de terra molhada subiu imediatamente, invadindo os pulmões dos dois e trazendo uma sensação primitiva de perigo e de alerta máximo. A tempestade havia chegado com força total, isolando completamente a casa de adobe do resto do mundo civilizado e iluminado. Me mostre exatamente onde costuma chover dentro da casa e o que nós precisamos mover de lugar rapidamente. Theo pediu com voz alta para ser ouvido por cima do barulho ensurdecedor da chuva violenta batendo contra as telhas finas e frágeis. Ele já estava empurrando o sofá coberto com a manta de retalhos para longe do centro da pequena sala de estar rústica. Débora correu até a cozinha escura e pegou 2 baldes de plástico velhos e amassados que ficavam guardados embaixo da pia de cimento. Ela voltou correndo para a sala e colocou os recipientes exatamente nos pontos estratégicos onde as goteiras mais graves costumavam aparecer com frequência. A água barrenta e fria já começava a pingar do teto escuro, caindo dentro dos baldes com um som ritmado e oco. A luz fraca e amarelada da lamparina de óleo lutava bravamente para não ser extinta pelas correntes de ar frio que invadiam o ambiente. Theo ajudou a arrastar a pequena estante de livros antigos para um canto mais seco e protegido da sala de paredes descascadas. Os sapatos italianos luxuosos dele já estavam cobertos de uma fina camada de lama escorregadia que se formava perto da porta da frente. A camisa clara e impecável possuía manchas escuras de poeira úmida, e o cabelo grisalho nas têmporas estava bagunçado pelo vento forte e rebelde. O herdeiro de uma fortuna incalculável parecia mais vivo e determinado do que nunca enquanto lutava contra uma casa gotejante e velha. A sincronia silenciosa e eficiente entre os dois, trabalhando juntos, era algo belo e emocionante de se observar no meio de todo aquele caos. Eles não precisavam trocar grandes explicações ou dar ordens complicadas para protegerem os poucos bens materiais que restavam na casa de adobe modesta. Era como se a alma deles lembrasse de uma antiga dança esquecida, onde os movimentos de um completavam de forma perfeita a necessidade urgente do outro. O trabalho braçal e sujo afastava a vergonha e quebrava as últimas barreiras de gelo que o orgulho ferido tentava manter de pé. Enfrentar uma dificuldade imprevista lado a lado possui um poder gigantesco e misterioso de curar velhas mágoas incrustadas no fundo do coração. Se você acredita que o trabalho em equipe fortalece os laços do amor e da amizade verdadeira, deixe o seu curtir neste momento da história. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ser sempre o primeiro a saber quando a continuação desta jornada estiver disponível. A sua inscrição e o seu comentário são o grande combustível que alimenta o nosso canal todos os dias com muita alegria e imensa gratidão.
A chuva continuou caindo com uma violência assustadora durante quase uma hora inteira, sem dar um único minuto de trégua ou descanso para os ouvidos. Débora e Theo esvaziaram os baldes cheios de água barrenta na porta dos fundos dezenas de vezes em um silêncio focado e bastante exausto. O cansaço físico começou a tomar conta dos músculos tensos da jovem, que já havia passado o dia inteiro trabalhando debaixo do sol quente e impiedoso. Ela escorregou e quase caiu no chão molhado da cozinha, mas foi rapidamente amparada pelos braços fortes e ágeis do homem atento e preocupado. O contato repentino e necessário dos corpos molhados e sujos causou um sobressalto imediato no peito acelerado e assustado de Débora. As mãos grandes e quentes dele seguraram a cintura fina dela com uma possessividade protetora que arrepiou todos os pelos da nuca da jovem mulher. Eles ficaram parados no meio da cozinha escura, ouvindo a chuva diminuir a intensidade lá fora e se transformar em um chuvisco manso e constante. O perigo da tempestade havia passado, mas a proximidade física acendia uma nova tempestade emocional muito mais perigosa e totalmente incontrolável nos dois corações. A respiração ofegante de Theo batia contra o rosto úmido de Débora, misturando o calor corporal com o frio cortante do ambiente noturno rural. Ela ergueu o rosto cansado e encontrou os olhos profundos dele brilhando com uma intensidade selvagem na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca da sala. O peito dele subia e descia rapidamente sob a camisa molhada que grudava na pele firme e nos músculos desenhados pelo trabalho braçal recente na fazenda. Havia uma atração crua e antiga puxando a alma de ambos como um imã invisível e impossível de ser ignorado por mais nenhum segundo. Ele não a soltou depois de garantir que o equilíbrio dos pés dela estava totalmente seguro no chão rústico e molhado da pequena cozinha. Ao contrário, ele a puxou sutilmente para mais perto do próprio corpo quente, quebrando a última polegada de distância e de pura resistência racional que ainda existia. Débora não lutou contra o movimento delicado, permitindo que a própria testa encostasse no peito largo e acolhedor do homem que nunca deixou de amar. O som do coração dele batia forte e ritmado sob o ouvido dela, soando como a mais bela música depois de meia década de puro silêncio. Eu senti tanto a sua falta que o meu peito doía fisicamente todos os dias quando eu acordava na minha cama enorme e vazia. Ele murmurou contra os cabelos castanhos e úmidos dela, a voz embargada pela emoção crua de ter a mulher amada finalmente entre os braços abertos. Eu nunca parei de procurar você em cada rosto anônimo na multidão apressada das calçadas da grande cidade. As palavras confessadas no escuro úmido da cozinha derrubaram as muralhas finais da teimosia defensiva e do orgulho machucado de Débora. Ela abraçou o pescoço forte dele com os braços finos e apertou o próprio corpo contra a segurança imensa e inabalável que apenas ele transmitia. O choro dela desta vez não era de desespero por mentiras antigas, mas sim de um alívio puro por finalmente poder descansar as próprias defesas de guerra. Ela havia lutado sozinha contra o mundo durante muito tempo e finalmente tinha o seu verdadeiro refúgio de volta de forma concreta. Encontrar o seu porto seguro depois de uma longa e solitária tempestade é o sentimento mais confortante que um ser humano pode experimentar em vida. Inscreva-se no nosso canal para continuar sendo emocionado por histórias que provam que o verdadeiro amor sempre encontra o caminho de volta para casa. Deixe o seu curtir e comente de qual cidade você está nos escutando neste momento de pura reconciliação e de alívio emocional tão aguardado. O abraço longo e silencioso no meio da cozinha molhada selava o fim de uma era de dor crônica e o início de uma cura profunda e verdadeira. Theo acariciava as costas cansadas de Débora com movimentos lentos e circulares, confortando a alma assustada da jovem mulher sofrida pelo sol e pelas mentiras. A chuva mansa e constante do lado de fora da casa de adobe servia como uma melodia suave para abafar os medos do passado turbulento.
O bilionário e a mulher do campo eram apenas duas almas quebradas que haviam encontrado os pedaços que faltavam um no outro. Quando eles finalmente desfizeram o abraço apertado e curativo, o cansaço do dia agitado parecia ter desaparecido magicamente dos ombros de ambos. Theo olhou para as próprias roupas completamente sujas de lama vermelha da estrada e riu de forma baixa e genuína da própria situação inusitada e desastrosa. Débora acompanhou a risada leve do homem, sentindo uma felicidade morna e esquecida preencher os espaços vazios do próprio peito machucado e cheio de calos. Eles pareciam dois sobreviventes de um longo naufrágio que finalmente encontravam terra firme e segura para pisar com total segurança e com grande esperança. A noite avançava implacável e silenciosa, trazendo a promessa de um amanhã completamente diferente de tudo o que os dois haviam vivido nos últimos anos sombrios. A casa de adobe gotejante e fria parecia mais quente e acolhedora com a presença do amor verdadeiro que havia voltado para o lugar de onde nunca deveria ter partido. Débora pegou um pano limpo e seco no armário rústico e entregou para que Theo pudesse tentar limpar as mãos sujas de barro molhado e frio. Os dedos deles se tocaram rapidamente durante a troca do tecido e um choque bom e familiar percorreu as veias de ambos instantaneamente. O passado ainda possuía fantasmas que precisavam ser enfrentados com muita coragem. Mas agora eles não estariam mais sozinhos e isolados para lutar as próximas batalhas. O amanhecer traria decisões extremamente importantes e difíceis sobre o destino da casa de adobe e sobre o futuro incerto da fazenda cercada por belas montanhas. O amor havia sobrevivido a meia década de separação e a uma rede de mentiras cruéis e imperdoáveis contadas por pessoas que se foram para sempre. Mas a reconstrução de uma vida a dois exigiria ainda mais paciência e sabedoria redobrada. O som da chuva fina continuava a embalar a madrugada silenciosa do interior com uma melodia triste e constante. Débora e Theo estavam sentados lado a lado na pequena mesa da cozinha de chão batido. A lamparina já estava com o óleo combustível no fim, piscando fraca e projetando sombras suaves nos rostos cansados. Eles dividiam uma nova caneca de café quente que Débora havia acabado de coar com as mãos ainda trêmulas pela emoção recente. O calor da bebida forte ajudava a espantar o frio úmido que a tempestade havia deixado nas paredes de barro velho. Nenhum dos dois sentia a menor vontade de dormir, com um medo infantil e irracional de que o outro desaparecesse ao fechar os pesados olhos. Theo segurava a mão esquerda dela por cima da mesa de madeira rústica e gasta pela passagem do tempo implacável. O polegar do homem fazia pequenos e lentos círculos na pele áspera da jovem, decorando cada nova textura que os anos haviam criado. Era um toque de reconhecimento profundo e de uma posse gentil que trazia lágrimas silenciosas de alívio aos olhos cansados da mulher. Nós precisamos ir embora deste lugar assim que o sol despontar no horizonte verde e molhado. Ele quebrou o silêncio confortável, a voz soando um pouco mais rouca pelo cansaço acumulado da longa viagem de carro. Eu não vou deixar você passar mais nenhuma noite da sua vida debaixo de um telhado que chove e no meio de tanta solidão dolorosa. A frase não soou como uma ordem arrogante de um homem rico, mas sim como uma súplica de um coração apaixonado e imensamente preocupado. Débora olhou para as panelas velhas penduradas na parede rachada e para o fogão a lenha que havia sido a sua única companhia. A ideia repentina de deixar aquele refúgio que a protegeu do mundo era assustadora, mas também era algo incrivelmente libertador para sua alma cativa. O medo do novo muitas vezes nos prende em situações muito difíceis, apenas porque já estamos acostumados com aquela dor conhecida e diária. Se você já precisou de muita coragem para dar um passo ousado em direção ao desconhecido, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda a saber que as nossas histórias estão tocando o seu coração e trazendo boas reflexões.
Inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos contos de pura superação que preparamos com tanto carinho. Eu não tenho quase nada de valor para levar comigo, Theo. Ela confessou com uma simplicidade extrema que apertou ainda mais o peito do homem sentado tão perto dela na cozinha escura. A minha vida inteira e as minhas memórias cabem dentro de uma única mala velha que fica sempre guardada embaixo da minha cama. Ele sorriu de forma extremamente compreensiva e carinhosa, levando a mão calejada dela até os próprios lábios para depositar um beijo demorado e afetuoso. O homem que antes vivia cercado por luxos exagerados agora entendia perfeitamente o valor inestimável das coisas mais simples e essenciais da existência. Ele sabia muito bem que o maior tesouro guardado dentro daquela casa de adobe, prestes a cair, não cabia em nenhuma mala de viagem. Você só precisa levar a si mesma e esse coração valente que conseguiu sobreviver a tantas tempestades silenciosas. Ele murmurou baixinho, olhando fundo nos olhos castanhos que agora brilhavam, com uma esperança purificada pelas verdades expostas. O resto das coisas nós vamos construir juntos, começando do zero absoluto, plantando cada semente nova na terra boa da nossa casa. As horas frias da madrugada foram passando bem devagar, preenchidas por conversas curtas e risos tímidos de pura cumplicidade resgatada. Theo contava longos detalhes sobre os cavalos resgatados e sobre como as manhãs na Fazenda Verde traziam uma paz que ele nunca imaginou sentir. Débora ouvia cada palavra com uma profunda e silenciosa admiração, crescendo dentro do próprio peito machucado. O executivo frio do passado havia dado lugar a um ser humano gigante dedicado a curar as feridas visíveis e invisíveis dos animais. Aos poucos, a escuridão muito densa que cobria a janela começou a ceder espaço para um tom de azul profundo e gelado que anunciava o amanhecer. Os pássaros do interior começaram a ensaiar os primeiros cantos bastante tímidos e afinados nas árvores que continuavam molhadas pela chuva noturna. A tempestade violenta havia lavado a terra seca da estrada, deixando um cheiro maravilhoso de pura renovação flutuando no ar fresco. Era o cenário perfeito para marcar o fim de uma era de sofrimento e o início de uma jornada inteiramente nova. Débora levantou da cadeira de madeira que rangeu alto e caminhou lentamente em direção ao pequeno quarto escuro que ficava nos fundos da casa humilde. Ela acendeu um pequeno toco de vela sobre a cômoda velha e puxou a mala de couro sintético, desbotado debaixo da cama de estrado frágil. As mãos dela trabalhavam no modo automático, dobrando cuidadosamente os poucos vestidos de algodão simples e as blusas surradas pelo trabalho na lavoura. Não havia joias escondidas, não havia sapatos caros de grife e não havia fotografias de tempos passados para guardar com zelo. Desapegar das coisas materiais é um exercício poderoso que nos ensina muito sobre o que realmente possui valor na nossa breve passagem por este mundo. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa querida que precisa aprender a deixar o passado doloroso para trás e seguir em frente com a alma leve. Aproveite para se inscrever no canal e fazer parte desta grande família que busca conforto através das boas palavras narradas. Não esqueça de comentar de qual cidade ou estado você está nos assistindo nesta manhã de recomeços. Theo apareceu silenciosamente na porta do quarto modesto, encostando o ombro largo no batente de madeira corroída pelos cupins famintos. Ele observava a mulher separar os poucos pertences com uma dedicação tocante, admirando a força brutal que se escondia por trás daquela figura magra. Ele não sentiu pena da pobreza material dela, mas sim um respeito monumental pela capacidade humana de resistir às piores adversidades. Ela pegou um pequeno livro de poesias com a capa amassada e guardou no fundo da mala como se fosse um diamante muito raro. Está tudo pronto e embalado para a viagem. Ela disse com a voz embargada, fechando o zíper enferrujado da mala velha que emperrou 2 vezes antes de correr até o final. Eu deixei as ferramentas de trabalho e as sementes da horta separadas para o vizinho mais próximo buscar amanhã de manhã.
Ele concordou com a cabeça e caminhou até ela, pegando a alça desgastada da mala com uma única mão firme e muito segura. Ele ofereceu a outra mão para que Débora segurasse, um convite mudo para atravessar aquele limiar difícil de uma vez por todas. Ela olhou ao redor do quarto minúsculo e mal iluminado, sentindo uma pontada fina de melancolia invadir o estômago ansioso. Aquele lugar isolado e precário havia sido o seu casulo particular durante os anos mais sombrios da sua vida de jovem adulta. Eles caminharam juntos até a sala de estar, passando pelas poças de água barrenta que a tempestade forte havia deixado no chão esburacado de cimento queimado. Débora parou perto da porta principal e pegou a vassoura de palha que ela usava todos os dias para varrer a varanda no fim da tarde. Ela olhou para o objeto simples durante longos segundos, lembrando de todas as lágrimas que havia derramado enquanto limpava aquela terra vermelha. Ela encostou a vassoura no canto da parede rachada com muito cuidado, um símbolo claro de que a sua longa e dura penitência havia finalmente terminado. A luz do sol matinal já começava a atingir as nuvens do céu com tons quentes de laranja e rosa vibrante quando eles saíram na varanda de madeira. O ar puro da manhã invadiu os pulmões de Débora com uma força revitalizante, espantando os resquícios de sono e de dúvida cruel. Theo caminhou na frente, abrindo a pequena porteira de madeira torta para que ela pudesse passar com segurança para a estrada de terra. O carro de luxo dele estava estacionado no mesmo lugar do entardecer anterior, mas agora estava completamente coberto por uma camada grossa de lama respingada. Olhar para trás e agradecer pelas lições aprendidas nos lugares mais inóspitos é a verdadeira marca de uma alma que alcançou a sabedoria madura. Se você concorda que as nossas maiores dores nos preparam para as melhores alegrias, ative o sininho de notificações do canal agora mesmo. Deixe o seu comentário sincero sobre como você encara as despedidas difíceis na sua própria caminhada e leia os relatos inspiradores dos outros ouvintes. Inscreva-se para apoiar o nosso trabalho contínuo de trazer reflexões curativas para os corações que sofrem em silêncio. Débora trancou a porta da casa de adobe com uma chave pesada e antiga de ferro escuro, sentindo o fecho estalar com um som definitivo e alto. Ela escondeu a chave embaixo de um vaso de barro rachado que abrigava uma planta resistente e espinhenta perto do primeiro degrau da entrada. O gesto era simples, mas carregava o peso gigantesco de fechar um capítulo inteiro da sua própria história de superação e abandono. Ela virou as costas para a fachada descascada, sem derramar nenhuma lágrima de tristeza, caminhando com passos firmes na direção do homem que a esperava no carro. Theo abriu a porta do passageiro para ela com a mesma gentileza de 5 anos atrás, ignorando completamente o fato de que ambos estavam com sapatos sujos de barro. Ela sentou no banco de couro extremamente macio e confortável, sentindo um contraste absurdo com a rigidez implacável da cadeira de balanço da sua velha casa. Ele fechou a porta com um ruído suave e abafado, deu a volta rápida pela frente do veículo e assumiu o volante manchado pelas mãos empoeiradas. O motor potente roncou baixo quando ele girou a chave, prometendo levar os dois para muito longe daquela terra árida e carregada de memórias tristes. A viagem pelas estradas estreitas e esburacadas do interior foi marcada por um silêncio calmo e profundamente reconfortante. As mãos deles permaneceram entrelaçadas sobre o console central do carro durante quase todo o longo e sinuoso trajeto daquela manhã ensolarada. Débora observava a paisagem seca e castigada mudar de forma gradual através do vidro limpo da janela do lado do passageiro. O mato rasteiro e amarelado foi dando lugar a árvores maiores e pastos muito mais verdes e cheios de vida selvagem pulsante. A cada quilômetro que eles avançavam na estrada pavimentada, ela sentia um peso invisível e doloroso abandonar os seus ombros tensos e magros. O passado opressivo estava ficando para trás na poeira levantada pelos pneus largos,
junto com a culpa mentirosa que ela carregou por tanto tempo em silêncio absoluto. Ela olhou para o perfil concentrado de Theo, dirigindo com segurança, notando a expressão de pura paz que agora dominava os traços fortes do rosto amadurecido. Ele parecia um homem totalmente livre de amarras, um capitão no comando do seu próprio e grandioso destino. Encontrar alguém que esteja disposto a segurar a nossa mão durante as viagens mais incertas da vida é uma verdadeira e inestimável bênção. Se você sente gratidão pelas pessoas maravilhosas que acompanham os seus passos diários, mostre o seu apoio deixando o curtir abaixo. Não deixe de se inscrever no canal para garantir que a sua dose de acolhimento emocional esteja sempre garantida na sua tela. Compartilhe essa jornada de transformação nos seus grupos e espalhe a mensagem de que o amor tudo suporta e tudo supera. Depois de quase 5 horas de uma viagem bastante tranquila e silenciosa, o asfalto bom deu lugar a uma estrada de cascalho muito bem cuidada. Theo diminuiu a velocidade do carro imponente e virou à direita, entrando em um longo caminho ladeado por árvores altas e frondosas que formavam um arco natural. O som dos pneus esmagando as pedrinhas brancas anunciava a chegada ao refúgio sagrado que o antigo empresário havia construído com as próprias mãos calejadas. O coração de Débora acelerou de forma descontrolada e doce, ansioso para conhecer o lugar que seria o cenário da sua nova chance de ser feliz. Uma grande porteira de madeira nobre e muito bem envernizada apareceu no final da curva suave, aberta e convidativa sob a forte luz do sol do meio-dia. O carro passou devagar pela entrada grandiosa e revelou uma paisagem que parecia ter saído diretamente das páginas de um livro de pintura antiga e romântica. Havia colinas suaves cobertas por um gramado impecavelmente verde, cercas brancas que delimitavam pastos espaçosos e um pequeno lago cristalino brilhando ao fundo. O ar ali era muito mais leve, perfumado com o cheiro adocicado de capim fresco e flores silvestres que nasciam de forma livre. Lá no alto da colina mais próxima, uma casa de madeira perfeitamente construída se erguia com uma varanda imensa e convidativa cercando todos os lados. Não era uma mansão fria e exagerada de concreto e vidro temperado, mas sim um lar quente, espaçoso e cheio de janelas largas para deixar a luz entrar. 2 cachorros grandes e de pelagem mista correram latindo alegremente na direção do carro escuro, balançando os rabos com uma agitação contagiante. Eles reconheceram o dono imediatamente, correndo ao lado das rodas do veículo até que Theo estacionou suavemente perto de uma grande árvore florida. "Nós chegamos ao nosso destino final, meu amor", ele disse com a voz embargada por uma emoção profunda e sincera, desligando o motor potente e virando o corpo largo na direção dela. "Bem-vinda à nossa verdadeira e definitiva casa, o lugar onde ninguém nunca mais vai ditar as regras da nossa felicidade." As lágrimas que Débora estava segurando de forma muito teimosa durante toda a viagem finalmente encontraram o caminho livre pelas bochechas limpas e coradas. Ela não conseguia articular nenhuma palavra de agradecimento, sufocada pela magnitude da beleza do lugar e pela grandiosidade das ações daquele homem espetacular. Ela destravou o cinto de segurança com as mãos trêmulas e abriu a porta do carro devagar, pisando na grama verde e bem aparada com muita reverência. Os cachorros pararam de latir e se aproximaram dela com extrema cautela, cheirando os vestidos de algodão e pedindo um carinho humilde na cabeça. A alegria de chegar em um lugar seguro após anos vagando no deserto da solidão é algo impossível de ser traduzido em palavras simples e comuns. Deixe nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você sentiu que finalmente havia chegado no seu verdadeiro e merecido lar. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo essas narrativas que aquecem a alma e trazem lições profundas para a nossa caminhada diária. Curta e ative o sininho para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo traz valor real para o seu coração sensível e generoso. Theo caminhou até ela por trás do carro e entrelaçou os dedos fortes nos dela,
guiando os passos vacilantes da jovem na direção da grande varanda de madeira clara. Eles subiram os degraus espaçosos lado a lado, sentindo o piso firme e acolhedor sobre os calçados que ainda guardavam pequenos resquícios da lama noturna. Ele destrancou a porta principal entalhada à mão e empurrou a madeira pesada, revelando um interior iluminado, cheiroso e incrivelmente aconchegante para os olhos cansados. Havia tapetes macios, uma cozinha espaçosa com panelas brilhantes e uma mesa grande de jantar feita de madeira maciça e polida. Débora caminhou maravilhada até o centro da sala, bem decorada, girando o próprio corpo lentamente para absorver cada mínimo detalhe daquele paraíso particular e tranquilo. O cheiro de café passado pela manhã ainda flutuava de forma sutil pelo ambiente limpo, misturado com o aroma relaxante da cera de abelha que cobria os móveis. Ela se sentia como uma estranha invasora que havia acabado de entrar em um conto de fadas destinado a princesas e rainhas, e não a uma garota da roça. O peso das suas antigas inseguranças cruéis tentou se manifestar, sussurrando que ela jamais seria boa o suficiente para aquele homem brilhante e perfeito. Theo pareceu ler os pensamentos tortuosos e sombrios na postura subitamente rígida da mulher que ele amava com todas as forças do próprio espírito. Ele se aproximou por trás dela de forma sorrateira e a abraçou pela cintura fina, encostando o rosto marcado no ombro magro e trêmulo da jovem assustada. Ele apertou os braços ao redor dela, com a firmeza de quem não estava disposto a soltar aquela âncora de sanidade por nada neste mundo material e perverso. Tudo isso aqui só existe e só faz sentido prático porque eu sonhei em ver você andando por estes mesmos corredores largos. Ele declarou em um sussurro baixo e profundo, próximo ao ouvido sensível dela, espantando os medos de forma definitiva. Eu escolhi a madeira desta casa pensando no seu sorriso e eu resgatei cada animal daquelas cercas pensando no seu coração gigantesco e piedoso. Aquelas palavras curativas foram o golpe final e certeiro que quebrou a última resistência da muralha emocional que Débora havia construído para se proteger da maldade do mundo exterior. Ela virou o corpo de frente para o homem imponente e afundou o próprio rosto choroso no peito largo e quente, soluçando de forma descontrolada e barulhenta. Eram lágrimas gordas e purificadoras de um arrependimento perdoado, de uma saudade findada e de um amor que finalmente poderia respirar e crescer sob a luz forte do sol matinal. Ele afagou os cabelos sedosos dela, prometendo de forma silenciosa e inquebrável que a protegeria de todos os males enquanto tivesse fôlego nos pulmões. Aquele primeiro dia inesquecível na fazenda ensolarada marcou o início de uma nova fase de adaptação maravilhosa e de grandes descobertas mútuas. Débora aprendeu rapidamente que não precisava mais fingir ser forte o tempo inteiro ou carregar o peso do mundo nas próprias costas sem pedir nenhum socorro. Ela se encantou perdidamente pelos cavalos resgatados e passou a cuidar da horta verde da fazenda com a mesma dedicação intensa que aplicava no barro seco do interior. Theo via a mulher florescer de forma linda e natural a cada novo dia, recuperando aquele brilho jovial nos olhos que a mentira amarga do passado havia apagado de forma brutal. Em uma tarde tranquila de domingo debaixo da grande árvore da entrada, Débora finalmente conseguiu falar sobre a mãe de Theo sem sentir a velha dor rasgando a alma. Ela confessou que a atitude da matriarca rica foi baseada em um medo ignorante de perder o controle sobre o próprio e único filho. Entender as motivações tortas das pessoas que nos ferem é o primeiro e mais doloroso passo para conceder um perdão genuíno que liberta o peito apertado. Theo ouviu tudo com grande atenção e percebeu que a mulher de mãos calejadas era infinitamente mais sábia e mais nobre do que a falecida senhora dos salões chiques. O verdadeiro legado que nós deixamos neste mundo passageiro não é o saldo monstruoso de uma conta bancária incalculável ou as propriedades imensas de tijolos e concreto.
O legado mais rico é a paz que nós conseguimos semear no coração daquelas pessoas que decidem caminhar com amor verdadeiro ao nosso lado durante os dias difíceis. Theo abandonou o dinheiro e a frieza de um império para resgatar a sua própria alma perdida nos jantares vazios e encontrar a mulher que o completava. Débora perdeu 5 anos da própria juventude em um castigo injusto, mas encontrou a própria força e a verdadeira dimensão de um sentimento que venceu a própria morte da esperança. Nós escolhemos os nossos próprios caminhos, muitas vezes tropeçando feio nas armadilhas elaboradas pelo medo irracional ou pelas mentiras plantadas por pessoas alheias à nossa felicidade real. Mas a vida, na sua infinita e misteriosa sabedoria divina, sempre dá um jeito impressionante de colocar as coisas no seu devido lugar quando o amor é verdadeiramente honesto. Não importa o tamanho da sua atual tempestade, ou quão velha e frágil seja a casa de adobe que você usa para tentar se proteger das feridas abertas. Sempre haverá um novo e brilhante sol despontando no horizonte para iluminar a estrada de terra e trazer quem nós tanto amamos de volta para os nossos braços seguros. A história de hoje nos mostra que não existe obstáculo de classe social ou de tempo perdido que consiga derrotar duas pessoas que nasceram para ficar unidas pela mesma alma. E você? Qual foi a maior dificuldade ou a mentira mais assustadora que o amor precisou superar na sua história de vida para que a verdade finalmente vencesse o medo cruel? Escreva a sua valiosa e inspiradora experiência de superação aqui embaixo, nos comentários, e vamos juntos criar uma corrente forte de cura e de grande esperança. Inscreva-se no canal, deixe o seu curtir apertando o botão mágico e lembre sempre que o seu melhor e mais bonito capítulo na vida ainda está por ser escrito e vivido plenamente. Até a nossa próxima grande e emocionante história narrada.